Então, voltamos para pronomes, ainda muito animados, tipo, Flávia, eu estou morrendo. Não, você não está morrendo, você está aí animadíssimo e eu estou aqui. Não, eu deveria estar morrendo. Sabe por quê? Porque meu marido me mandou uma mensagem. São quantas horas, gente? 18h58. Aí ele me mandou assim: você vai fazer hoje uma costelinha? Oi? De onde que ele tirou isso? Comprei uma costelinha para você fazer de jantar. Filho, eu vou dar aula. Depois da aula, você está querendo que eu faça a costelinha para ficar pronta que horas? Né? Não pode comer tarde da noite. Eu sou até animada, gente, mas não dá não. Amanhã eu dou aula 9 horas da manhã, ó, tô aqui ao vivo. Então, para 9 horas da manhã eu estar ao vivo, eu já saí, já caminhei, porque a gente não pode só, né, ficar ali focado no trabalho, tem que fazer alguma coisa para cuidar da cabeça e do corpo, cuidar da cabeça principalmente, né, gente? Às vezes eu faço uma caminhada, dou uma corridinha, se dá uma desestressada, assim, então 7 horas da manhã é a minha tarefa. Eu acordo 6, 6h30, tomo café, aí caminho. Beleza, 8 horas eu já estou pronta para entrar no estúdio, entrar na sala. Mas não abro mão também de fazer alguma coisinha assim, não. Só se for, assim, realmente impossível, porque eu tenho uma reunião 8 horas da manhã, alguma coisa nesse sentido. Né? Uma aula mesmo, ao vivo. Mas fora isso, eu prefiro, né, como é que eu posso dizer, cuidar da cabeça, que é importante também. Aí eu chego animadíssima amanhã às 9, então nada de costelinha hoje. Vamos de pronome mesmo, tá? Bom, primeiro, fazer um esquema aqui de pronomes, só para a gente entender assim, ó. Os pronomes, eles têm uma classificação macro, que é em pronomes substantivos, que substituem, e pronomes adjetivos, que acompanham o nome. Isso é uma classificação mais macro. Pronomes adjetivos acompanham o substantivo. Pronomes substantivos substituem o substantivo. Aí nós podemos fazer até uma forma de mnemônica assim, ó. A de adjetivo, A de acompanha. S de substantivo, S de o quê? Substitui. Então, quando eu penso em pronome, eu estou pensando que é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo, sempre ligado às pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira. E com isso eu tenho vários pronomes, né? Eu tenho aqui os pronomes pessoais, que se referem às pessoas do discurso, né? Esses pronomes pessoais, eles podem ser retos, oblíquos ou de tratamento, tá? Só para a gente ter uma noção macro de pronomes. Eu posso ter pronomes relativos. O que eles fazem? Unem orações a partir de uma palavra comum. Eu posso ter pronomes demonstrativos. O que os pronomes demonstrativos fazem? Apontam os seres no tempo e no espaço. Isso aqui é tipo uma ficha que vai resumir um monte de coisa que a gente vai ver. Eu posso ter pronomes possessivos. Indicam posse dentro do discurso. Então, pronomes possessivos indicam posse dentro do discurso. O que mais que a gente tem? Nós temos os pronomes interrogativos, usados em perguntas diretas ou indiretas. Nós temos os pronomes indefinidos, referem-se aos seres de modo vago, impreciso. Então, tenho todas essas formas de pronomes aí que são muito importantes. Pronomes retos, eu, tu, ele, ela, eles, elas.
nós, vós. Oblíquos, o, a, os, as, lhes. Tem outros aqui, tá, gente? Reticências. Tratamento, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, e aí vai. Relativos, unem orações, né? Eles introduzem mais especificamente oração subordinada adjetiva. O que nós vamos ter nos relativos aqui? Que, quem, cujo, o qual, onde, como. Deixa eu tirar daqui só para não confundir. Vamos pôr embaixo. Vai ficar mais bonitinho também, porque isso aqui vira um resuminho, né? Então, relativos. Que, quem, cujo, o qual, como, quanto. Então, são pronomes relativos. Só mais esse. Demonstrativos, apontam os seres no tempo e no espaço. Esse, este, aquele, e variações, aquela, aqueles, o, a, os, as, mesmo, tal, próprio, podem funcionar como demonstrativos. Possessivos indicam posse, meu, seu, nosso, vosso. Interrogativos, que, qual, quem, quanto. Em frases, o que? Interrogativas. Pronomes indefinidos, tudo, nada, algo, alguém, muito, pouco, menos, mais, certo, vários, diversos, todo, nenhum, algum, qualquer. Olha, por exemplo, quando eu falo em colocação pronominal assim, pronomes indefinidos atraem pronomes pessoais. Você tem que ter uma noção de quais são os pronomes indefinidos, senão, no fundo, você não está entendendo nada, né? Então, preciso que o aluno tenha essa noção básica aqui. Isso aqui é o mínimo que você tem que saber para entender uma questão de classificação de pronome. E as questões de classificação, elas não são tão raras quanto você gostaria. Você tem questões de emprego, classificação, né? Referenciação, que é perguntando quem que o pronome retoma dentro do contexto, também pode ser. As questões de referenciação, elas são ligadas à interpretação de texto, tá? Então, isso aqui é o basicão, assim, ó, só para você ter uma noção macro acerca dos pronomes, e essa noção macro, ela é fundamental, tá? Porque senão, lá na aula de colocação pronominal, eu tô falando assim, ó, pronomes indefinidos atraem. O menino tá assim, hã? Quê? Eu falo, não, gente, colocação diz respeito a pronomes oblíquos átonos. O menino tá, não se inicia frase com pronome, não é isso? Não se inicia frase com pronome oblíquo átono, tá? Então, é outro contexto. As questões de pronome, elas normalmente vão trabalhar esses aspectos aqui, ó. Então, quando eu penso assim, como que cai esse conteúdo, né? Como cai pronome? Eu posso ter a mais fácil de todas, que é uma questão de classificação. Eu destaco uma forma pronominal e pergunto o tipo de pronome, tá? Mas cai, não acha que não cai não, porque pode cair. Eu posso ter uma questão de emprego de pronome, são muito comuns. Essas questões de emprego também aparecem associadas a questões de norma, o quê? Culta, que misturam outros conteúdos, né? Então, emprego, eu vou perguntar para você assim, se a frase está certa ou errada quanto ao uso de uma forma determinada, pronominal. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, obedeceu, só para você entender, até a morte. Vamos supor que eu tivesse outra frase assim, ó, houve um tempo
onde tudo era mais fácil, até concurso, né, gente? Agora o trem tá pegando. Mas isso não é motivo para você desanimar, não, meu filho. Aqui. Aliás, coisa fácil não é boa para sua vida. Coisa fácil é comer e engordar, né? Outro dia eu estava lendo lá que 7.000 calorias equivale a 1 quilo. Eu falo, gente, engraçado, todo fim de semana, se eu pesar, eu engordo 1 quilo. Aí você vai olhar, 7.000 calorias é muito fácil. Você toma uns 3 leites condensados, 7.000 calorias. Se tomar 3 drinks, comer um churrasco, uma sobremesa, 7.000 calorias. Tá vendo? Engordar é fácil, ficar sedentário é fácil, aprender a beber é fácil. Tudo que é ruim para sua vida é fácil. Estudar é difícil? É, mas é bom para você. Então, vai estudar. Então, aqui nessas questões de emprego, aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma forma errada quando eu falo assim, obedeceu-lhe até a morte. O certo é obedeceu-lhe, porque o verbo é transitivo indireto e esse verbo pede a preposição a. Houve um tempo onde, não pode, né? Onde é só para lugar. Então, houve um tempo em que, houve um tempo no qual tudo era mais fácil. Então, numa questão de emprego, é isso aqui que se cobra. Flávia, na questão de classificação, vou te dar uma já bem paulada, tá? Imagina que eu tivesse assim, referiu-se a ela com carinho. Vamos ver se você está estudando mesmo ou se você está aí brincando. Vamos supor que eu grifasse esse ela, e aí eu escrevi aqui que é um pronome reto, verdadeiro ou falso. O que vocês acham? É um pronome reto? Não é um pronome reto? Aí o menino foi esperto, ele pensou assim, não deve ser. Porque se ela está falando com essa cara debochada, é porque deve estar errado, o menino vai errar. Mais ou menos isso, mas não estou debochada não, é porque a gente tem que treinar os casos mais complicados. Então, referiu-se a ela com carinho, o que vai acontecer aqui? Esse ela realmente não é reto. Não, Flávia, não. Isso daqui, ó, tá vendo que tem uma preposição antes dele? E ele funciona como objeto que indireto, né? Dentro desse termo que é um objeto indireto. Então, isso aqui é um pronome pessoal oblíquo tônico. Então, pronome pessoal oblíquo tônico. O verbo referir, transitivo, que indireto. Quem se refere a. Bom, o que mais que eu sei sobre pronome que pode aparecer na minha prova? Então, uma questão de classificação, uma questão de emprego, uma questão de colocação, o que? Pronominal. Então, vai perguntar sobre próclise, ênclise, mesóclise, isso cai bastante, tá? Então, pode ter uma questão assim. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, havia dedicado-se aos filhos. Havia dedicado-se aos filhos. Não existe isso, não é de Deus, né? Que tinha que ser havia se dedicado. Particípio não aceita ênclise. Se você quiser de uma forma mais legal, eu sempre brinco com vocês e falo assim, o particípio não participa da festa da colocação. Então, particípio não aceita ênclise, beleza? Quer dizer, não participa da festa da colocação. Particípio não vai participar da colocação. Não vai aceitar pronome emendado nele. Além da colocação pronominal, você pode ter uma questão de texto. E é bem comum, tá? Muito comum na sua prova. Referenciação. Questões de referenciação, elas são de texto, tá? Então, dentro do contexto, qual a palavra que um determinado pronome está o quê? Retomando. Então, dentro de um dado contexto. Então, dentro de um determinado texto, né? Considerando o contexto, qual é a forma retomada. Então, vamos supor assim, só para não ficar sem exemplo, já que eu dei dos outros, vamos supor que eu tivesse assim, ó, o governo fez críticas ao projeto antes de implementá-lo. Aí lá vai falar assim, ó, o pronome lo,
A forma pronominal lo retoma a palavra projeto. No caso aqui é verdadeiro, né? Então, o pronome lo retoma a palavra projeto. Isso aqui é só para você ficar mais familiarizado com o padrão de questões. Nós vamos fazer questões, tá? Mas só para você já entender por que você tem que estudar classificação, emprego, colocação pronominal e a referenciação, na verdade, a gente já vai ver mais dentro da parte de interpretação de texto mesmo, beleza? Então, dito isso, você continua animado, eu continuo animado, meu braço até doendo, gente, tanto que eu já escrevi hoje, mas enfim... É assim mesmo, você deve estar cansado, muitos de vocês trabalham o dia inteiro, depois tem que pegar ali, falar assim, olha, eu tenho um sonho, ou de ser melhor profissionalmente, por isso estou fazendo um curso de português, ou estou me habilitando para um concurso público, ou seja, todos nós temos objetivos de vida, gente, e buscar esses objetivos requer esforço, né? É isso mesmo, não tem nada bom de graça, não. Bom, então nós vamos para a primeira parte, que é essa noção geral, que é a parte de classificação dos nossos pronomes, né? A gente já tem uma boa noção, então a gente vai passar isso aqui rapidamente, só para complementar, e eu vou aproveitando para classificar os pronomes, porque aí a gente vai treinando outras coisinhas, tá? Então, a gente já sabe que os pronomes são palavras que substituem ou acompanham um substantivo. Aqui vai formar um pronome substantivo e aqui um pronome adjetivo. Aqui, exemplos dos pronomes, né? Ele, pronome pessoal, vou colocar só pessoal reto. Ele é pessoal reto. Ele não sabia as coisas que diria a ela. Tá vendo a preposição aqui, ó? Esse ela que tá aqui parece reto, mas é um pronome oblíquo tônico, beleza? Eu lhe disse que você não deveria fazer isso. Eu, pronome pessoal reto, lhe, pronome oblíquo átono, né? Esse que é uma conjunção integrante, não é pronome, tá? Não esqueci dele. Aqui é, ó. Ele não sabia as coisas que diria, que é um pronome relativo. Só esqueci de marcar. Retoma coisas, né? Você, pronome de tratamento. Isso, pronome demonstrativo. Voto conforme Sua Excelência, o ministro relator. Sua Excelência, pronome de tratamento. Esse livro, pronome demonstrativo. O pronome aqui eu pus em todos. Me, pronome pessoal oblíquo átono. Sempre o achei pedante. Esse o pronome pessoal oblíquo átono, porque aí você vai treinando classificação comigo. E nada, pronome indefinido. Beleza? Então, trabalhamos alguns pronomes aqui nessa frase, tá? Os pronomes são palavras, nessas frases, várias, os pronomes são palavras que substituem ou acompanham um substantivo em referência às três pessoas do discurso. Flávia, o que são essas questões das três pessoas do discurso? Três pessoas do discurso, quem fala, quem ouve, de que ou de quem o que se fala, né? De que ou de quem se fala. Bom, já sabemos isso aqui. Pronome substantivo, S de substantivo, S de substitui. A de adjetivo, A de o quê? Acompanha. Então, um mesmo pronome pode ser adjetivo ou substantivo, a depender do contexto. Então, a depender do contexto, um mesmo pronome pode ser adjetivo ou substantivo. Aqui, ó, muitos querem
o sucesso sem esforço. Não dá, não combina. Então, muitos querem o sucesso. Muitos, pronome indefinido, substantivo, tá? Muitas pessoas, vou colocar assim, muitos homens, para ficar exatamente o mesmo. Muitos homens querem o sucesso sem esforço. Agora, o que vai acontecer é que meu muitos está acompanhando a palavra o quê? Homens. Então, dito isso, muitos, pronome como substantivo, muitos homens, pronome adjetivo. Ô Flávia, mas não é um pronome indefinido? É um pronome substantivo indefinido. Uma classificação não exclui a outra, é um pronome adjetivo indefinido. Indefinido é porque ele se refere aos seres de modo vago e impreciso. Então, esse pronome é indefinido porque faz uma referência vaga e imprecisa aos seres. E, ao mesmo tempo, ele é substantivo quando ocupa o lugar do substantivo. E adjetivo quando acompanha um termo de natureza substantiva, beleza? Bom, então, nós já sabemos essa classificação em pronome adjetivo e pronome substantivo e sabemos que o mesmo pronome, a depender do contexto, né, pode ser adjetivo ou substantivo. Depois, eu estou em tipos de pronome, aí a gente já sabe, pronomes pessoais, né, designam as pessoas do discurso. Então, os pessoais se dividem em 3 grupos, pessoais do caso reto, mais especificamente, eu, tu, ele. Pessoais do caso oblíquo, que funcionam como complemento ou adjunto, me, te, si, nos, vos, lhe, lhes, o, a, os, as, comigo, contigo, consigo, conosco, convosco, né? E aí eu tenho essa sequência aqui, ó, ele, ela, eles, elas, nós e vós. Aqui é que mora o perigo, porque o que acontece? Esta linda sequência que aparece aqui, ela também aparece aqui, ó, ele, ela, né? Posso ter ela aqui também, ó. Ah, então quer dizer, esses que estão marcados em amarelo, Flávia, eles podem ser retos ou oblíquos tônicos, a depender do contexto. Exatamente. Então, a classificação vai depender do contexto. Aí eu vou te explicar, porque a função é que define, ó. Aqui nos retos, ele tem que ter função de sujeito ou de predicativo. Aqui ele tem função de complemento ou adjunto. E os pronomes pessoais de tratamento são usados no tratamento cerimonioso, com exceção do pronome você, que é usado no tratamento coloquial. Então, você é um pronome de tratamento, tá? Que se excepciona à regra do tratamento cerimonioso e ele é usado no tratamento não cerimonioso, ou seja, é um traço de coloquialismo, de oralidade. Então, gente, vamos colocar aqui, ó, pronomes de tratamento. Então, pronome de tratamento você, que é coloquial. Ele não parou de falar em você. Ele, pronome pessoal reto. Você, pronome de tratamento pessoal, tá? Pedi-lhe, pronome oblíquo átono. Ah, como é que eu vou saber que é átono ou tônico? Vou te explicar isso ainda, tá? Pedi-lhe que não desistisse de seu sonho. Vamos aproveitar para pegar esse seu aqui, que é pronome possessivo, né? Que a gente não está fazendo nada. Vossa Excelência, pronome de tratamento. Trouxe um argumento bastante relevante, esse bastante não é pronome, tá? Então, pensei nos tipos de pronomes pessoais, eles fazem referência às pessoas do discurso, quem fala, quem ouve, de que ou de quem se fala, e se dividem em subcategorias, beleza? Aí depois eu tenho os pronomes demonstrativos, que são indicados, né, para
a posição dos seres no tempo ou no espaço. Aqui, quais são os pronomes? Nós não estamos no emprego ainda não, tá? Só quais são. Os pronomes possessivos são os que se referem às pessoas do discurso indicando que posse, beleza? Então, meu, minha, aqui, basicamente, eu estou pegando aquele resumão que a gente fez e só colocando aspectos de exemplos para você. Pronomes relativos referem-se a um termo substantivo ou a um pronome mencionado anteriormente, né? São pronomes relativos, o qual, cujo, quem, esses daqui, ó, são variáveis. E esses daqui são invariáveis. Então, as pessoas às quais me dedico são importantes para mim. As pessoas às quais me dedico. Então, nosso pronome aqui, as quais, né? Quem se dedica a, está retomando a expressão as pessoas. Todo pronome relativo retoma um termo antecedente, tá? Pronomes indefinidos fazem referência vaga e imprecisa. Então, toda vez que eu pensar em pronome definido, é isso aqui, ó. Modo vago, impreciso. E aqui exemplos, algum, nenhum, alguém, ninguém, tudo, todo, outro, nada, cada, algo, menos, muito, bastante, pouco, vários. Você já sabe que algumas palavras, tipo pouco, muito, né, podem ser pronomes indefinidos, mas podem ser advérbios também, a depender do contexto. A gente já tinha visto isso, tá? E é importantíssimo. Pronomes interrogativos, que, quem, qual, quanto, né? Em frases interrogativas, ou seja, pergunta direta ou em contextos de pergunta o quê? Indireta, né? Então, eu posso falar assim, ó, quem achou meu livro, né? Aqui, ó, havia menos gente no local do evento, isso é um pronome indefinido. Menos, se referindo a gente. Pronome indefinido. Beleza? Então, nós sabemos, pelo menos, quais são os pronomes e a gente já resolveu um problema de identificação, né? Ah, eu já consigo fazer uma questão que é de classificar. Esse é um pronome reto, esse é um pronome oblíquo, eu já tenho uma noção sobre isso. E agora eu vou para o emprego, especificamente dos pronomes, o quê? Pessoais. Nessa aula ainda, emprego de pronomes pessoais. Então, os pronomes pessoais apresentam algumas características específicas, né? Então, denotam as três pessoas do discurso. Quais são essas pessoas? Quem fala, eu e nós. Com quem se fala, tu e vós, de que ou de quem se fala, que é o assunto da fofoca, né? Representam uma forma nominal anteriormente expressa. Então, isso quer dizer que os pronomes pessoais, eles funcionam como anafóricos, né? Funcionam como termos anafóricos. Quando a gente fala assim que eles representam uma forma nominal anteriormente expressa, quer dizer que eles fazem uma coesão referencial anafórica, estão retomando um termo, tá? Então, fazem, que pode aparecer esse nome, né? Então, quando a gente analisa a função sintática desses pronomes, eles podem ser do caso reto, que funciona como sujeito ou predicativo do sujeito, e do caso oblíquo, que aparecem com função de objeto ou de adjunto, beleza? Então, eles podem ser do caso reto ou do caso oblíquo, a depender do contexto. Esses são os nossos pronomes. Quem me preocupa? Aqui, aqui e aqui, aqui. Por quê? Porque eles aparecem aqui também, ó. Como eu vou diferenciar essas formas? A partir da função sintática, né? Então, vamos pensar nisso aqui, ó.
Então, eu tenho lá ele, ela, eles, elas, nós e vós. Esses pronomes podem ser retos, podem ser oblíquos tônicos. Retos, ainda posso pensar numa outra coisa. Todos os pronomes oblíquos tônicos são preposicionados, tá? Então, vem sempre posso deixar até aqui, ó. Todos os pronomes, não só esses, né? Aqui, ó, referiu-se a mim. Amava a nós todos. Então, todos os pronomes oblíquos tônicos são precedidos de preposição. Isso é uma regra, tá? Bom, dessa regra, então, a gente tira algumas hipóteses para o uso desses pronomes quando eu preciso classificar, né? Porque a função sintática é que vai definir a classificação. E aqui, função de complemento. Então, imagina assim, ó. Esperava que ele dissesse a verdade. Então, eu esperava que ele dissesse a verdade. Nesse caso aqui, esse ele funciona como sujeito do verbo dizer. A outra coisa eu coloco assim, dirigiu-se a ele com muito respeito. Quem se dirige a. Aqui eu tenho uma preposição, então a preposição é uma ótima referência. E esse sintagma, esse termo, funciona como objeto que? Indireto. Então, esse a ele é objeto indireto, portanto, pronome tônico. Esse ele é sujeito, portanto, pronome reto. Pronome pessoal, oblíquo tônico, beleza? Então, pronto, resolvido aqui como é que a gente vai identificar se o pronome é reto ou se ele é oblíquo, porque numa questão de classificação isso aí pode realmente pegar um pouquinho. A gente já tem que partir do pressuposto que você sabe que existem duas possibilidades, né, para você analisar o contexto sintático e ter mais chance. Flávia, mas eu não tô sabendo o que é sujeito ainda, não. Calma que essas informações todas vão se encaixar. A morfologia precede a análise sintática, então, em regra, eu preciso estudar primeiro tudo que é de morfologia para depois partir para a análise sintática. Mas a verdade é que tudo vai fazer mais sentido quando você conseguir passar por todas as matérias e, ao fazer questões, associar essas matérias. Então, calma que vai dar certo e a gente vai fazer muito exercício, vai dar tudo certo, tá? Então, respira. Vamos lá. Bom, você está neste uso aqui, eu e mim, tu e ti, né? Na verdade, o que acontece é o seguinte, as formas eu e tu, elas são sempre do caso reto, tá? Então, funcionam sempre como sujeito. Mi e ti são pronomes oblíquos tônicos. Bom, antes de verbos, em regra, usa-se eu ou tu. Só tá variando a pessoa. Eu é primeira, tu é segunda, tá? Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Meus amigos pediram para eu colaborar na tarefa. Quem vai colaborar? Eu. Ok? Flávia, mas vai ser sempre eu, porque eu estava querendo até anotar assim, mim não faz nada, mim não é índio. Não, gente, não dá para anotar isso, isso nem é verdade, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar é que depende do contexto
da frase, beleza? Então, depende do que a gente está vendo na frase, ok? Então, olha o que a gente vai pensar aqui no caso dos pronomes pessoais, mais uma vez. Imagina que eu colocasse assim, ó, espaço e isso aqui. Então, vamos avaliar para mim o que vocês querem colocar aqui. Eu ou mim? É importante para eu saber português ou é importante para mim saber português? Não é fácil para eu conviver com esse problema ou não é fácil para mim conviver com esse problema? E a gente tem que se valer na regra, não é o ouvido, não é o gosto, né? A gente não vai pensar em nada disso, a gente vai pensar num contexto de regra. Olha o que está escrito, antiverbo em regra se usa eu e tu, mas não quer dizer sempre não. E falei com você, não adianta pensar assim, mim não faz nada, mim não é índio, porque isso não funciona. Isso aí é um trem que o povo inventou. Aqui o certo é mim. É importante para mim saber português. Flávia, você tá doida? Não. Não é fácil para mim conviver com esse problema. O que está acontecendo aqui é que a frase está invertida, gente. Saber português não é importante para mim. Conviver com esse problema não é fácil para mim. No caso de frases invertidas, vai ser mim mesmo. Então, a gente tem que considerar essa possibilidade. Ah, então pode aparecer mim antes do infinitivo? Se a frase estiver invertida, pode, né? Então, olha aqui, ó. Vamos colocar aqui, já tinha deixado uma telinha para a gente pensar assim. Antes de infinitivo, o que vai acontecer? Linha geral, eu, né? Quando sujeito o quê? Do infinitivo. Então, em linhas gerais, a gente vai ter eu aqui. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Nem para eu chorar e nem para você chorar, tá? Então, dê um jeito de parar de chorar e seguir. Então, o mundo nunca parará para eu chorar. Não vai parar, tá? Então, ele pediu para eu dizer a verdade. Quem vai dizer a verdade? Eu. Sujeito aqui. Mas eu tenho construções antes de verbos no infinitivo que devem ser feitas com mim. Ah, quando é que isso vai acontecer, Flávia? Quando as frases estiverem invertidas. Então, mim, quando houver inversão na frase e o sujeito, né, e o verbo no infinitivo, para ficar mais claro, funcionar como sujeito oracional. Tipo, é essencial para mim dizer a verdade. No fundo, a frase está invertida. Dizer a verdade é essencial para mim, beleza? Então, é essencial para mim dizer a verdade, frase invertida, ok? Outra possibilidade. Pode ser seu caso aí do outro lado, né? Não foi fácil para mim aceitar essa regra, só que a frase está invertida, gente. Aceitar essa regra não foi fácil para mim. Então, frases invertidas, ó. Se viesse assim, você ia acertar, né? Só que aí não ia ter graça também. E aí não ia cair. Dizer a verdade é essencial para mim. Aceitar essa regra não foi fácil para mim, beleza? E eu derrubei alguma coisa aqui, mas relaxa que ninguém vai morrer. Aliás, gente, eu sou tão desastrada. Flávia sem roxo não existe. Eu tô sempre roxa, que eu esbarrei, bati, caí.
Eu suspeitava que o meu centro de gravidade, por algum motivo, tinha sido alterado em alguma gravidez. Eu fiz até um exame, porque eu queria justificar meus tombos, né? Só que eu fiz o exame, nada foi constatado. Logo, é falta de atenção mesmo, né? Tipo, anda olhando pro teto. Então, antes de infinitivo, eu posso ter eu quando sujeito do infinitivo e mim quando houver inversão na frase. E o verbo no infinitivo, na verdade, é funcionar como sujeito oracional. Conseguiram entender essa lógica? Então, aquela ideia de mim não faz nada, mim não é índio. Tá, se você entender assim, mim não faz nada porque mim não pode ser sujeito, tudo bem. Agora, se você entender assim, nunca haverá a forma pronominal mim antes de verbo no infinitivo, aí tá errado, porque pode acontecer, beleza? Então, mim não faz nada se você entender assim, mim não faz nada porque mim não exerce a função sintática desse sujeito, ok. Agora, mim não faz nada porque não se usa mim antes de verbo no infinitivo, falso. Pode aparecer mim antes de verbo no infinitivo, depende do contexto. A gente pode até colocar isso aqui mais claro, ó. Então, em regra, não é sempre, né? Então, pode aparecer mim antes de verbos no infinitivo, deve-se avaliar o quê? O contexto. Então, a gente tem que tomar como referência o caso concreto, né? Não é ficar especulando, não. Aí, voltamos para outra tela, que a gente ainda tinha um restinho, né? No fim de frase, usa-se mim ou ti, porque você não tem um verbo para conjugar. Mas, olha, até isso eu vou te mostrar como é que o pecado acontece, tá? Vamos supor que eu tivesse assim, ó, ele não fará nada sem mim, beleza? Agora, vamos supor que eu tivesse assim, ele agiu igual a espaço, ponto final. Aí o menino vai, não lê a frase, não. Ele agiu igual a eu, ou igual a mim. O que vocês querem colocar aqui? O que vocês querem colocar? Nem lê a frase, né? Faz sentido? Ele agiu igual a eu, ele agiu igual a mim. Ele agiu igual a mim. Agora vamos outra frase para você pensar assim, ó. Ele fez isso como eu ou ele fez isso como mim? O que vocês acham? Agora ele fez isso como eu. Por quê? Como eu fiz, está implícito um verbo depois da forma pronominal. Então, é um fim de frase do ponto de vista, vamos dizer assim, sintático, mas semanticamente está implícito uma forma verbal. Note. Flávia, então quer dizer, existe a possibilidade de no fim de frase ser eu, aqui é eu, né? Cada caso é um caso. Então, aqui o certo é eu, aqui é mim, beleza? Mim, eu. Então, eu tenho que avaliar. Agora, é claro que em linhas gerais, no fim da frase, aparece mim ou ti. O que vai fazer aparecer um eu ali é uma oração comparativa com o segundo verbo subentendido, né? Ele fez isso como eu faria, né? Ele falava como eu falo. Então, está implícita ali a forma verbal. Em expressões correlatas, em regra, usa-se mim e ti. O que são essas expressões correlatas? Entre, perante, esse tipo de expressão, sim. Outros. Então, aqui, ó, nada mais há entre eu e você ou nada mais há entre mim e você? Nada mais há Flávia, e se trocar a posição? Nada mais há entre você e mim do mesmo jeito. Gente, muda nada. Não sei de onde que o menino acha que só porque mudou de lugar nasceu um sujeito. Essa frase, inclusive, aqui, ó, nada mais há entre mim e você, é um caso de oração sem sujeito. Não tem nem jeito de ter eu aqui, não. Porque o eu é sempre o quê? Sujeito, tá vendo? Isso é entre ele e mim, né?
Então, nada mais há entre mim e você, isso é entre ele e mim. Então, nessas expressões correlatas, a gente usa mim. Beleza? Aí, vamos prosseguir, já sabemos as especificidades. Nós agora vamos falar dos pronomes o, a, os, as e das suas variações. Então, pronomes o, a, os, as podem assumir as formas no, na, nos, nas, lo, lá, los, las. O que é o mais importante dessas formas pronominais? Substituem termos o quê? Sem preposição. Né? Então, esses pronomes substituem termos sem preposição. Assumirão as formas lo, lá, no, nas e plural, tá? Então, pode ser los, las, né? Quando os verbos terminarem em R, S, Z, respectivamente, M ou TIL. Então, essas daqui, M, TIL, mantém a consoante final, tá? Então, ver mais o, né? Você vai ter ver, mais o, vê-lo. Vê-lo não me é fácil. Achamos, mais o verbo, né? Mais a forma pronominal o verbo terminado em S. Achamo-lo em casa. Faz mais o, aí terminou em Z. Marco ainda não fez 10 anos. Fa-los-á amanhã. Só para ser chata, né? Aqui, ó. Roubaram mais o, só para a gente ter uma outra variação, verbo terminado em M, roubaram no. Beleza? Propõe mais as, por exemplo, propõe mudanças, propõe nas. Assim, propõe mudanças. Aí vou trocar esse termo aqui. Propõe nas, beleza? Sim? Então, roubaram o, roubaram um livro, roubaram no. Só para a gente ter formas aqui. Já os pronomes pessoais lhe e lhes são usados para substituir termo regido por preposição. E podemos usar as variações tônicas. O que são as variações tônicas desses pronomes? A ele, a ela, a eles e a elas. Eu disse a ele que não havia razão para se preocupar. Eu lhe disse que não havia razão para se preocupar. As duas construções estão adequadas à norma culta, tá? Eu tenho uma observação aqui que é o seguinte, posso chamar de avalhe, isso aqui é só para você gravar. São alguns verbos que não aceitam ler, embora tenham preposição. Assistir no sentido de ver, visar, para ficar ava, né? Visar no sentido de desejar e aspirar no sentido de desejar, esses verbos, embora exijam preposição, não aceitam ler. Aí o que usa? A ele, a ela, a eles. Então, você tem que usar a ele, a ela. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Assistimos ao filme juntos. Vou ter que trocar por assistimos a ele juntos. Visava a um futuro melhor. Aspirava ao sucesso. Aí, ó, lá na sua prova, cai uma outra coisa, um outro verbo, uma outra forma. Aí o menino já pensa diferente. Vamos ver, vamos pensar, para a gente ter uma noção do que eu tô falando.
Então, esses daqui substituem termos o quê? Com preposição, né? Aí, vamos fazer um pensando aqui, ó. Vou destacar o termo e perguntar qual a forma pronominal que rege isso aqui. Então, o que nós queremos? Substituir os termos destacados pelas formas pronominais correspondentes. O que a gente sabe é que o, a, os e as substituem termos sem preposição. Lhe e lhes substituem termos com preposição. Aqui você sabe que existem variações, lo, lá, los, las, para verbos terminados em R, S e Z, e corta-se a consoante final, e a gente tem no, na, nos, nas, para verbos terminados em M e til, aí não corta nada, beleza? Só para fazer um resuminho. A correção das provas assiste ao menino. Ah, o assistir não pode ler. Peraí. O assistir que não pode ler é o assistir no sentido de ver. Olha lá, ó. Assistir no sentido de ver. Esse assistir que a gente está vendo aqui é um assistir no sentido de caber. Então, ele pode ler sim, não tem problema algum. Então, a correção das provas assiste ao professor. Então, assiste-lhe. Ah, mas eu posso fazer também assiste a ele? Pode, não está errado não, mas o ele e o lhe aqui são equivalentes. Não encontraram a moça no local determinado. Quem encontra, encontra alguém. Aqui eu fiz uma maldade, eu quero a forma pronominal, né? O que provavelmente vai acontecer? O menino pensou assim, quem encontra, encontra alguém. Aí ele olhou rápido, viu o M de mamãe, falou, encontraram na. Encontrou a tarraqueta, né? Encontrou o fundo do poço, porque não estudou associando matéria e a gente já falou sobre isso. Tem uma matéria que a gente vai ver daqui a algumas aulas, colocação pronominal, e o que acontece aqui é que esse não é um fator de atração. Então, não pode ser encontraram na. O não atrai, tem que ser não a encontraram. Vida dura essa sua, tá? Eu sei, mas a vida é assim mesmo. E não é só a sua não, meu filho. Tem gente na guerra da Síria, tá pior. Então, olha lá. Eu tenho não, que é um caso obrigatório de o quê? Próclise. Então, a forma aqui tem que ser não a encontraram, não tem outro jeito. Nossa, Flávia, eu fiz encontraram na, que eu achei que era para olhar só o pronome. Eu já te chamando aqui, atenção que essas coisas vão cair associadas. Vai perguntar onde é que a substituição foi feita corretamente. Aqui está correto. Encontraram na, estaria errado. É importante obedecer aos mais velhos. Quem obedece, obedece a. Aos mais velhos, objeto indireto. Então, é importante, ou se não obedecer, lhes. Ô Flávio, mas você não cortou o R? É porque é lhe, aqui não corta nada não, não corta. Só corta quando você tem lo, lá, los, las, beleza? Não tem que cortar todo o R não, beleza? Aqui tá certo, aqui também, só para te mostrando esses detalhes. Propusemos um acordo ao rapaz. Quem propõe, propõe uma coisa, OD, que é sem preposição, a alguém, OI. Então, aqui eu substituiria a parte D, né? Então, propusemo-lo ao rapaz. Olha que lindo. Corta, né, o S e põe R. L. Propusemo-lo ao rapaz. OD e OI. Propusemo-lo. Propusemos um acordo ao rapaz. Eu grifei a mesma coisa, né? Só trocar. Agora, eu quero a parte I. O verbo continuou sendo VTDI, OD e OI. Propusemos-lhe. Não corta nada, ó, tá vendo? Propusemos-lhe
um acordo. Agora, sabe uma coisa que talvez você não saiba? Esses pronomes podem fazer uma contração entre si. Então, existe a possibilidade, não é obrigatório, mas você pode fazer assim, ó, propusemo, lhe. O que é o lhe? Propusemos-lhe. Lhe mais o. Flávia, isso é um desastre. Mas existe, né? Ah, é comum em prova? Não, porque o que cai aqui é a colocação pronominal, é o detalhe do verbo assistir. Tem coisas muito mais interessantes para serem cobradas e que fazem muito mais sentido do que essa contração. Ah, é bom saber que existe? Não ocupa espaço. Existe, não é muito usada na vida real e nem é muito cobrada em prova. Então, não é isso que você tem que, vamos dizer assim, ficar pensando, né? Não entendi direito, Flávia. Vamos lá para você entender essas contrações e combinações de formas pronominais. Então, eu tenho algumas formas pronominais que funcionam como objeto indireto, lhe, lhes, me, ti, si, nos, vos. Quando substituírem objeto indireto, poderão sofrer, né, contração com as formas o, a, os, as, sempre que essas desempenharem a função de objeto direto. Assim, teremos partículas tipo mo, to, lho, nolo, volo, que é nós mais lo, né, nus mais lo, vos mais lo. E o verbo tem que ser VTDI, né, gente? Aqui, para começo de conversa, isso aqui só funciona se você tiver isso aqui, ó. Então, entreguei o dinheiro, OD, a ele, OI. Entreguei-lhe. Você paga a mim a dívida, OI e OD. Você me paga, mi mais a. Beleza? Ele mordeu, não é mordeu não. Aí, por exemplo, ele deu um beijo a mim, que eu coloquei. Ele deu um relógio a mim. Um relógio, OD. A mim, OI. Ele mordeu. Não precisa ficar preocupado com isso, tá? Mas existe. Ah, mas você acha que a chance é baixíssima, de ser cobrado numa prova? Tá, inclusive, em desuso. Se a gente for considerar o uso da língua, né, isso está em desuso. Gente, não fica olhando minha unha descascada não, que não deu tempo de fazer nada não. Meu marido que fala, tem que fazer unha, Eu falo, meu filho, ou eu faço unha ou eu dou aula. Logo, a prioridade é dar aula, né? Nós temos coisas a pagar. Logo, a gente não faz só o que quer, faz mais do que precisa. Bom, com nós, conosco, com vós, convosco, a gente usa separado, se houver especificador. Então, separado, né, desse jeito aqui, ó. E a gente usa junto nas demais situações. Então, especificador, quando a gente pensa em especificador, ambos, mesmos, outros, ou um aposto, né? Aí é separado se vier especificador, e junto se não houver especificador. Então, eu tenho assim, ó, ela falará conosco, junto, né? Ela falará com nós todos, o todos especificando o nós. Deixaram um recado conosco, deixaram um recado com nós mesmos, o mesmos especificando nós. Com nós, mineiros, um aposto, né? Isso deu certo. Falar uai, sou trem. Conosco, isso deu o quê? Certo. Né? A gente com um jeitinho que tudo dá certo. Então, com nós, mineiros, isso deu certo. Beleza? Então, se tiver especificado, separado. Se não tiver especificado, junto. Então, se tiver especificado, separado. Beleza? Se e consigo. O que acontece com essas formas se e consigo? Elas são formas reflexivas. Então, sempre reflexivas, fazendo referência à terceira pessoa. Ele pensava apenas nele mesmo, ele pensava apenas em si.
O rapaz argumentava com ele próprio diante do espelho. Não, o rapaz argumentava consigo diante do espelho, né? Então, as formas se e consigo funcionam como pronomes reflexivos para indicar aí que a ação recai sobre o próprio sujeito, beleza? Correto? Bom, pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento são as formas pronominais empregadas no tratamento cerimonioso, com exceção do você, que é coloquial. A gente já falou isso também. Vossa designa a pessoa com quem se fala. Então, quando eu falo Vossa Excelência está com a razão, estou falando com a pessoa. Vim até Vossa Senhoria para pedir um favor. Estou falando com a pessoa também. Sua designa a pessoa de quem se fala, é a terceira pessoa do discurso. Sua Excelência, o Presidente da República, falará hoje. Sua Santidade, João Paulo, 23º, fez muito bem ao catolicismo. Beleza? Então, sua é para você falar sobre. Só se lembrar assim, sua sobre. Vossa é para você falar com a pessoa. Sua sobre a pessoa, vossa com a pessoa, ok? Em qualquer situação, pronomes de tratamento concordam em terceira pessoa. Eles podem fazer referência à segunda, mas concordam em terceira. Então, Vossa Excelência está ciente de suas obrigações. Você sabe que o amo. Você sabe, beleza? Não vai ser você sabeis, né? Vossa Excelência trouxeste? Claro que não. Vossa Excelência trouxe o contrato assinado. Então, em qualquer situação, os pronomes de tratamento concordam sempre em terceira pessoa com verbos e formas auxiliares. Então, pronomes de tratamento, ó, posso colocar isso aqui no cantinho, concordam. Não posso falar assim, Vossa Excelência sabe de vossas obrigações, né? Colocar assim só para você entender. Ou sabeis, ou soubestes. Vossa Excelência sabe, terceira pessoa, de suas obrigações, com verbos e formas auxiliares, sempre em terceira. Aqui, as abreviaturas e as formas de tratamento, os usos mais recorrentes, tá? Então, só para você entender melhor quando que a gente usa cada uma das formas de tratamento, tá? Flávia, você acha que pode cair alguma questão perguntando sobre o uso de tratamento? Gente, possível é, né? Porque se consta no seu edital pronome, é possível. É menos provável que caia isso aqui, ó. O decreto que a gente tem, mas estou deixando aqui porque não ocupa espaço. O decreto 9.758 de 2019, né, fala que no Executivo Federal, o único pronome de tratamento utilizado na comunicação dos agentes públicos federais é senhor, independentemente do nível hierárquico, da natureza do cargo ou da função. Então, isso aqui é uma particularidade, né? Independentemente da natureza do cargo, da função ou da ocasião. Então, quer dizer, no Executivo Federal, ninguém vai ser Vossa Excelência, nem o presidente, tá? Parágrafo único. O pronome de tratamento é flexionado para o feminino e para o plural. Senhoras, senhores, senhoras. É vedado na comunicação com agentes públicos federais o uso de formas de tratamento, ainda que abreviadas. Vedado, ó, Vossa Excelência, Excelentíssimo, Vossa Senhoria, Vossa Magnificência, Douto, Ilustre, Ilustríssimo, Digno, Digníssimo, Respeitável. O agente público federal que exigir o uso do pronome de tratamento que trata o caput, né, se quiser ali outra, né, mediante invocação de normas especiais, tipo da gramática, porque isso aqui, a gramática fala que altas autoridades do governo federal e das Forças Armadas têm por designação o pronome de Vossa Excelência. Então, aquele que exigir, né, mediante invocação de normas especiais, que não são especiais, são as gramaticais, deverá tratar o interlocutor do mesmo modo. Então, vamos lá.
Se o ministro de Estado requerer para si o tratamento Vossa Excelência, ao qual gramaticalmente ele tem direito, tá? Ele vai ter que chamar seus pares na interlocução de Vossa Excelência. Flávia, esse decreto faz sentido? Para a gramática, não, porque a gramática ela tem esses usos definidos. Agora vamos falar a verdade. Na vida real, não faz tanto sentido você diferenciar esses tratamentos cerimoniosos, Vossa Excelência, na vida real, né, gente? Eles são restritos a um alto escalão da vida política brasileira, né, das carreiras militares. Então, talvez realmente o seu uso tenha perdido o sentido. Até porque, infelizmente, a gente não está tendo tanta gente assim, como é que eu posso dizer, respeitável, digna, ilustre, dentro do poder público. Mas, enfim, deveríamos, né? É vedado negar a realização de ato administrativo ou admoestar o interlocutor nos autos do expediente, caso haja erro na forma de tratamento. Quer dizer, se errar o pronome, também não vai deixar de fazer o ato, nem nada. Isso aqui, provavelmente, não tem peso para a sua prova, tá? A gramática tradicional, ela contempla as formas de tratamento todas, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, e coloca gradações para a formalidade a partir de cargos mesmo, como a gente viu aqui. Né? Tipo assim, isso. Beleza? Então, a chance é pequena, mas vai que. Bom, e com isso, nós acabamos o que era necessário acerca dos pronomes, o que? Pessoais. Demorou, mas acabou. E agora a gente acabou mesmo. Então, depois de um dia inteiro aqui, ó, para quem estava acompanhando no ao vivo, nós começamos 9 horas da manhã. Olha que beleza? Então, quer dizer que a gente rendeu muito hoje. Então, foi um dia muito bom e amanhã eu volto às 9 horas da manhã, porque é necessário. A gente não faz só o que gosta, tem que fazer o que é preciso. E mais do que isso, tem que fazer o que é preciso, entendendo que aquilo é base para aquilo que você gosta. Então, dar aula é base para que eu possa, por exemplo, escrever. Por quê? Aí eu posso tirar um tempo para literatura, eu posso lançar um livro literário que não vende nada, porque ninguém quer ler literatura. Enfim, é assim mesmo, né? E aí, você faz do útil a oportunidade de construir o seu universo, de coisas prazerosas, de coisas mínimas. Eu planto um ipê que eu amo. Gente, nada para mim é melhor do que essa época do ano, que é a época em que os ipês florescem. Eu literalmente amo. Eu gosto de sair à rua só pra, sabe aquela coisa, tipo assim, eu gosto de ir à rua só pra ver os ipês, falar assim, gente, é muito maravilhoso. Aqui em BH existem muitos ipês, né? Mas assim, ainda existem locais mais bonitos em termos de ipês, por exemplo, a estrada para a Serra do Cipó fica lotada de ipês, eu amo demais, né? Então, acabamos e você amanhã volta comigo com muita energia positiva, tá? Beijão, pessoal. Era isso que a gente tinha para falar hoje.